Ok, minha gente, espero que você esteja assim avançando, né, no estudo desses textos tão maravilhosos aqui em Levíticos, Números e Deuteronômios. Eu gostaria que você pudesse depois separar tempo para voltar a esses capítulos, né, e fazer um estudo mais aprofundado. O que nós estamos fazendo aqui é um rápido resumo, na verdade uma introdução a esse estudo. E vocês podem, então, procurar bons comentários bíblicos que vão ajudá-los a compreender com mais profundidade esse estudo da Bíblia. Também quero, incentivar vocês que estão estudando aí, né, a quem sabe depois, né, procurar o nosso seminário teológico para aprofundar o seu estudo da Bíblia. O conhecimento bíblico é algo extraordinário, não é só para quem deseja ser pastor, ou pregador ou missionário, mas é para todo cristão, todo seguidor de Cristo precisa conhecer as Escrituras. Muito bem, minha gente, então hoje eu quero te incentivar a voltar às páginas 82 e 83 do nosso livro, Conhecendo Minha Bíblia, né? E de novo vamos ver a respeito da santificação nas leis sacerdotais. Não esqueça que a palavra santificação, ela significa separar para um serviço santo. Nós já vimos isso mais de uma vez. Santificar significa separar para um serviço santo. E já vimos que essa palavra, ela pode se aplicar a pessoas, a objetos como os castiçais, os pratos dourados, que eram usados no tabernáculo. O sacerdote é um homem separado para o serviço de Deus. E isso se aplica a todos nós, cada cristão, cada seguidor de Cristo. Nós temos aqui a questão do sacerdócio universal hoje, onde todo cristão ele é sacerdote. Então, hoje não é apenas o pastor principal que é o sacerdote. Não, se você foi alcançado por Cristo, você também foi separado, você é um sacerdote. E você precisa exercer o seu sacerdócio cristão com graça, com sabedoria, mas sobretudo com santidade. Em Levíticos 21, 17 a 23, lemos que um homem com defeito físico ou uma imperfeição, ele não poderia servir como sacerdote. Em outras palavras, não somente o cordeiro, o sacrifício deveria ser sem defeito, mas aquele que oferece o sacrifício também, ele deve estar na mesma condição, né? E isso é uma coisa interessante, minha gente, porque demonstra o seguinte: se estamos tentando servir a Deus, né, com manchas na nossa vida, com impureza nas nossas vidas, nós precisamos entender que Ele não aceita isso. Ou seja, há muita gente querendo servir a Deus sem conserto, e esse é o problema. Não é que Deus nos rejeite, né, por causa das nossas imperfeições, não é isso. Ou seja, não haveria, né, como nenhum de nós ser aceito por Deus se Ele assim o fizesse. Mas a questão é quando eu tenho consciência da minha imperfeição e eu não desejo mudar, eu não desejo transformar essa área da minha vida, eu não estou buscando uma mudança nessa área da minha vida. Talvez isso leve alguns de vocês a dizerem: eu nunca serei santo o suficiente para ser um sacerdote. E o que você precisa então lembrar é que todas as nossas justiças, e quem diz isso é o profeta Isaías, né, são como trapos de imundícia diante de Deus, né? Então, o fato é, você nunca vai conseguir tornar-se santo o suficiente para agradar a Deus na sua própria força, na sua própria capacidade. E é por isso que Jesus veio. Ele veio para revestir você com sua justiça, né? Nele você é justificado. A palavra justificado significa que você agora é tornado santo diante de Deus, como se você nunca houvesse pecado, tivesse cometido algum pecado, né? Então essa é a sua posição hoje diante de Deus. Cada um de nós estamos, por meio do sacrifício de Jesus, sendo vistos como santos diante do Senhor. Um processo de substituição em que nossos pecados foram colocados sobre os ombros de Jesus, lá no Calvário. E a santidade, a vida santa de Jesus foi transferida para nós. Então, cada vez que você vem a Cristo, toda vez que alguém vem a Cristo, esse processo é feito. O fardo do pecado é colocado sobre os ombros dele e a vida santa de Jesus é colocada sobre os ombros do pecador. Então esse processo de transposição da culpa, é feito.
Então eu quero te incentivar a persistir na sua posição perante o Senhor, entendendo que à medida que você caminha com Cristo, Deus não está olhando para você, Ele está olhando para Cristo em você. Isso é uma experiência fantástica que eu tive uma vez quando eu estava orando por uma pessoa endemoniada, né? E aconteceu um fenômeno tão extraordinário, e quando eu saí de lá, eu fiquei perguntando ao Espírito Santo: Senhor, o que foi que aqueles demônios viram? Eu tenho certeza que eles não viram a mim, porque eu sou tão pequeno, eu sou tão fraco, e eu sou tão pecador. E imediatamente eu ouvi a voz do Senhor dizendo: Joel, eles não viram você, eles viram a mim. E meus irmãos, é isso que acontece. Não só Deus está vendo Jesus em você quando você está servindo diante de Deus, mas também o império das trevas está vendo Jesus em você quando você está usando da sua autoridade em Cristo contra eles. E assim é que nós devemos viver uma vida cristã em que já não vivo mais eu, como diz o apóstolo apóstolo Paulo, né, em Gálatas capítulo 2, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então vamos aqui pensar um pouquinho sobre as ofertas pacíficas mencionadas no capítulo 2, você verá isso na sua página 83, né? As ofertas de paz, né? E no capítulo 22 de Levíticos nós encontramos essas ofertas de paz. Cada oferta, ela expressava a paz que existia entre o ofertante e o Senhor, e ela incluía uma refeição, e essa refeição que o ofertante ele deveria tomar ali na presença do Senhor é uma figura profética da refeição que os cristãos antigos, os primeiros cristãos chamavam de festa ágape, festa do amor, né? Sempre que essa festa ela acontecia, né, os elementos da ceia do Senhor eram trazidos para essa refeição especial, onde o pão era partido e o vinho era tomado como símbolos do corpo e do sangue de Cristo. Essa oferta de paz era a oferta de gratidão, né? Demonstrando assim a gratidão por uma bênção especial ou libertação. Havia uma outra oferta oferecida em cumprimento de um voto que mostrava gratidão por uma resposta especial. Então você verá aí a oferta de gratidão, né? A oferta em cumprimento de um voto, né? E ainda um outro tipo, né? Aliás, essa oferta especial, né? O voto acompanhava a oração e agora era mantido como prometido. Então, cada vez que alguém fazia um voto diante do Senhor, é o caso da oração de Ana, por exemplo, que ela vai diante do Senhor e ela faz uma oração de um voto, né? E o Senhor responde, né? E com a concepção de Samuel, e depois ela vem oferecer o voto ao Senhor, ela vem oferecer a oferta, logo no ano que o menino é concebido, o Eucana vem só, depois a Ana vem com o próprio filho e apresenta diante do Senhor. E por fim nós temos uma terceira oferta, que era a oferta voluntária. Essa oferta, ela não estava ligada a nenhum tipo de bênção específica ou libertação, né? Uma coisa interessante, um exemplo que nós temos aqui, né? É como se um marido que num dia, né, que não tem um significado especial para a esposa ou para o casamento, mas ainda assim ele traz um presente especial, né? Simplesmente para demonstrar o seu amor pela esposa. Assim também essa oferta voluntária é uma demonstração do meu amor para com o Senhor. Não há nada ligado, mas o simples fato de eu ofertar. Eu estou dizendo: Senhor, eu estou trazendo essa oferta porque te amo. E aí eu quero então trazer você para ler comigo Hebreus capítulo 7, 14 a 16, que diz: é sabido que por nascimento Jesus, o nosso sacerdote, ele pertencia à tribo de Judá, e Moisés não disse nada dessa tribo quando falou a respeito de sacerdotes. E tudo isso se torna bem mais claro, pois surgiu um sacerdote diferente, parecido com Melquisedeque. Ele não foi feito sacerdote pelas leis ou regras humanas, porém se tornou sacerdote por meio do poder de uma vida que não tem fim. Nós já estudamos a questão de Melquisedeque quando nós estávamos estudando a história de
Abraão, né? Que é um sacerdote que não tem princípio e nem fim, ele simplesmente surge, ele recebe a oferta, o dízimo de Abraão, e ele em seguida abençoa Abraão. E Melquisedeque então se torna um tipo de Cristo lá nos tempos de Abraão, né? E também quero que você leia 1 Pedro 2:5 e depois o verso 9, né? Que diz assim, né? A respeito de Cristo como nosso sumo sacerdote. Vocês também, como pedras vivas, deixem que Deus os use na construção de um templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdotes dedicados a Deus. E isso para que, por meio de Jesus Cristo, ofereçam sacrifícios que Deus aceite. Mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do Rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciarem os atos poderosos de Deus, que o chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. É isso, minha gente, que Deus os abençoe rica e abundantemente.